Boas palavras para um bom dia. Hoje eu quero falar de um tema que eu já falei, mas que nunca é demais falar, porque outras perspectivas eu vou colocar hoje. O tema é a fé. Eu queria primeiro lembrar de duas passagens, aliás, uma delas é constante nos evangelhos de Jesus e a outra é específica, e depois uma poesia para nós completarmos a nossa reflexão da manhã. Quando Jesus curava alguém, e ele curou leprosos, paralíticos, cegos, aqueles que eram considerados na época endemoniados, ele dizia, vai que a tua fé te salvou. Então primeiro ele estava remetendo ao próprio indivíduo o poder da autocura, da autogestão, da autonomia, do seu próprio corpo, da sua própria mente. Segundo, ele não estava se arvorando em curador, em grande mestre. Aliás, ele não aceitou, que nem o chamassem de bom. Lembram quando aquele rapaz chegou a ele e falou, bom mestre? Não, bom é só Deus. Então eu estou colocando isso aqui porque hoje nós temos tantos falsos profetas, isso em todas as religiões, ou pessoas também sem religião, que não falam em nome de uma tradição específica, mas muitas falam em nome de uma tradição ou de outra, que abusam. Nós tivemos aí recentemente o monstro do João de Deus, chamado João de Deus, que se autodenominava João de Deus, que de Deus não tinha nada, e como que as pessoas se deixam enganar por isso. Porque exatamente não se lembram de Jesus. Jesus, sendo sim o mestre dos mestres, sim tendo o poder da cura, ele não se arvorava como aquele que curava. Ele dizia que a pessoa tinha se curado, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ele atribuía aquele que estava recebendo o benefício como o autor do próprio benefício, e não ele próprio como aquele que estava dispensando uma graça, que era para ser venerado e obedecido. Ou seja, o verdadeiro mestre é aquele que não se arvora como tal. O verdadeiro espírito iluminado é aquele que oculta a sua luz, para não cegar aqueles que o cercam. E essa questão da fé é muito importante porque todos nós temos o poder da fé e, portanto, temos o poder de gerir o nosso próprio destino, de curar, de nos conectarmos com Deus, com o infinito, com toda a luz, com todo o amor que se espraia pelo universo. Tanto que Jesus falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a este monte que se transporte daqui para lá e conseguireis tudo. E aí eu vou, lembrando disso, ler uma poesia da Cora Coralina, essa nossa poeta que começou a publicar suas poesias depois dos 75 anos de idade, ou seja, durante a vida inteira ela manteve a fé na vida, a fé na literatura, na poesia, e depois de ter uma vida inteira dedicada às funções domésticas, porque ela era de uma sociedade ainda muito patriarcal, em que a mulher não saía à luz do dia para publicar pensamentos, poesias, não trabalhava fora, ela conseguiu se emancipar dessa raiz histórica patriarcal para publicar suas poesias a partir dos 70 e poucos anos de idade. E justamente essa poesia que eu vou ler é sobre fé. É o recado da Aninha, ela se autodenominava Aninha, para os moços, justamente sobre a fé. Olha só que boniteza. Ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência
e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Essas palavras de fé e de esperança de uma pessoa já beirava os 90 anos é muito importante, porque há tantos velhos desiludidos, amargurados, que já se desesperançaram da vida, e é tão belo a gente ver alguém que ainda repete as palavras de Jesus, né, que a fé pode nos salvar, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, podemos fazer tudo e sermos otimistas e confiar no futuro e moldar, através das nossas atitudes, palavras, gestos e contribuições, um novo amanhã. Essas foram as boas palavras para um bom dia.